A gente está falando muito, ultimamente sobre a perseguição que a igreja cristã vem passando, né? E no mundo inteiro, não é só uma coisa de um local só, tal, num país só, numa cidade só, tal, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro e mostra, aponta para as profecias bíblicas, né? Que diziam exatamente em questão a relação dos acontecimentos finais, né, que antecederam a volta de Jesus. Então a gente começa a perceber claramente que a perseguição vai se intensificando. Eu trouxe algumas notícias para a gente comentar aqui, para mostrar isso para você. Eu poderia dizer que é uma coisa normal, não é normal, tá? É justamente uma questão de profecia que está acontecendo. Não é normal, óbvio. Perseguir ninguém é normal. Isso está acontecendo e está acontecendo na nossa cara, né? Como eu já disse em outro vídeo, existem panos de fundo que tentam jogar uma fumaça na nossa cara, né? Aquele efeito fumaça para você ficar meio atrapalhado, meio não sei saber o que está acontecendo, ou te focando, utilizando algoritmos, utilizando a grande parte de mídia que está dentro dessa agenda para que você olhe para o outro lado, para que você não veja o que realmente está acontecendo, né? Então, é importante a gente falar disso e nós vamos colocar agora algumas notícias aqui para você dar uma olhadinha. Vamos lá. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Eu quero agradecer você por ter clicado neste vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição que a igreja cristã está passando em todo o mundo, e apontando para aquilo que o Apocalipse já dizia que a igreja iria passar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final aqui comigo e vamos dar uma olhada nessas notícias e comparando elas com a Bíblia, tá bom? Então, vamos nessa. Olha lá, cristão é morto em Uganda após evangelizar 13 muçulmanos. Após 4 tentativas de assassinato, cristão é assassinado por muçulmanos ao deixar evangelismo. Rabino decide investigar perseguição contra os cristãos. Ó, notícia de 2 dias atrás, tá, pessoal? São notícias que estão acontecendo agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um rabino decide investigar perseguição contra os cristãos. Rabino aponta que Estados Unidos não deveria chamar de aliados regimes que perseguem minorias religiosas. Recentemente, o rabino Abraham Kuyper, que tem lutado por décadas contra o antissemitismo através do seu trabalho no centro Simon Wiesenthal, acho que é assim que pronuncia, se não tiver me perdoa, foi convidado a se juntar à luta contra a perseguição religiosa em todo o mundo, como vice-presidente de Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional. De acordo com a CBN News, Kuyper disse que não sabia muito sobre a organização, que é coordenada pelo Congresso, mas ele participou de uma das suas audiências há cerca de 5 anos atrás. Segundo o rabino, os apelos dos cristãos nigerianos tocaram seu coração. Mais tarde, ele foi à Nigéria, pouco antes da pandemia do Covid, com o pastor Johnny Moore, e eles escreveram um livro sobre o assunto chamado The Next Jihad, para o genocídio cristão na África. Desta forma, o trabalho do grupo inclui análise de perseguição em 27 países. Aí, seguindo algumas notícias, essa aqui até eu já passei aqui no vídeo, o cristianismo está sob ataque, adverte ex-capelão da rainha Elizabeth ao rei. Jornalista cristã presa na China envia carta para a mãe sobre fé. Pastor é atacado com ácido por muçulmanos e perde parte da visão. Cristãos se recusam a negar Jesus e fogem para a floresta. Vamos clicar aqui. Cristãos se recusam a negar Jesus e fogem para a floresta. Grupos na Índia exigem que o governo proíba convertidos ao cristianismo de receber educação e oportunidades de emprego. Né? Mais de 600 cristãos permanecem desalojados no Natal em... aqui esse nome complicou. Eu vou marcar aqui, tá? Porque eu não... Rapaz, complicado, hein? Bom, tá marcado aí. Na Índia, uma semana depois que radicais hindus lançaram uma série de ataques contra eles em 20 aldeias, vandalizando suas casas, igrejas e propriedades por se recusarem a voltarem ao hinduísmo.
Desta forma, a Organização Internacional Christian Concern informou que os ataques ocorreram domingo em 20 vilarejos nos distritos de Naimpur e Kondagon, enquanto os cristãos se reuniam para o culto. Rapaz, Putin disse que míssil nuclear Satã 2 estará pronto para a guerra. O presidente russo afirma que novo míssil é capaz de superar todos os meios modernos de defesa antimíssil. Olha o nome do míssil. Sério? O governo britânico recebe apelo para salvar um cristão afegão de deportação. A organização aponta Paquistão como país de preocupação quanto à segurança de cristãos. Organização alerta para genocídio cristão no Azerbaijão. Tá entendendo? Relatório alerta sobre histórico de genocídio calculado de cristãos. Cristã é presa por orar silenciosamente perto da clínica de aborto. Eu podia carregar mais aqui, pessoal, mas vou parar por aqui, das notícias, tá? Eu vou mostrar antes, porém, mais isso aqui, ó. Quais países despontam no ranking entre os mais hostis à fé cristã? De acordo com a lista mundial de perseguição, Coreia do Norte primeiro, Afeganistão em segundo, Somália em terceiro, Sudão em quarto, Paquistão em quinto. A Coreia do Norte, o país mais perigoso para se tornar um cristão, lidera a lista há 16 anos consecutivos. E na América Latina, é possível falar de perseguição na região? Sim. Sim. Na América Latina, a lista aponta 2 países que estão entre os que mais perseguem cristãos: México e Colômbia. Nesses países, o fator agravante para a perseguição é a violência por parte da comunidade tribal. No México, por exemplo, nas comunidades autônomas indígenas, as pessoas que se convertem ao cristianismo continuam a ser punidas a nível pessoal e comunitário. Tem mais aqui, ó. Na tentativa de fazê-los renunciar à fé e retornar à religião tradicional, 17 igrejas cristãs também foram atacadas por líderes indígenas para evitar a propagação do cristianismo num grupo étnico. Então, pessoal, é isso aí. Por isso que eu falo da importância da gente entender, olha onde está chegando o negócio. A perseguição é já muito séria, em muitos lugares brutal, certo? A gente está falando tanto hoje de amor, né? O mundo fala de amor, não sei o quê, mas que intolerância é essa contra os cristãos? Que intolerância é essa? Né? As pessoas que estão em governos, elas deveriam para ontem combater esse tipo de coisa. Apesar que eu volto a dizer para vocês, está profetizado. Nós seremos perseguidos. E quiçá não nos tornemos minoria, hein? Minoria. Porque a gente está passando por um fenômeno, que é importante dizer aqui, um fenômeno de distorção do evangelho, a um ponto que talvez a igreja cristã que nós tenhamos no futuro, no qual o mundo já terá revelado o homem da perdição, talvez não seja mais essa igreja cristã. Talvez a igreja cristã apostólica dos apóstolos, ela seja minoria. Entende? Isso é muito provável de acontecer. Aqui é um exemplo que eu vou dar para vocês, por exemplo, de distorção bíblica. Por exemplo, quando Deus não fez anistia, ele disse. A Bíblia, no livro de Gênesis, traz o primeiro inquérito, a primeira ação penal e a primeira sentença, diz o ministro, se referindo ao momento em que Deus teve de expulsar o primeiro homem e a primeira mulher do jardim do Éden. Lá foram condenados Adão e Eva e a serpente, e Deus não fez anistia, Deus não transgrediu com princípios. Deus aplicou a lei, e Deus puniu proporcionalmente Adão e Eva e a serpente. Nesse mesmo sentido, o ministro defendeu que os manifestantes detidos pela Polícia Federal, contendo entre eles muitos idosos e crianças, sejam punidos para que se cumpra um princípio da responsabilidade. Bom, eu não vou entrar na questão política aqui, eu quero dizer a questão bíblica. Primeiro que uma coisa não tem nada a ver absolutamente com a outra. São questões totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A anistia de Deus em relação, que Deus não fez anistia em relação a Adão e Eva. Como Deus não fez anistia? Deus veio em carne, em Jesus, como segundo Adão, para me libertar você, libertar todos aqueles que creem nele.
com seu sangue, morreu, foi crucificado e ressuscitou. Então, assim, essa é a preocupação e isso é o que vai muito acontecer, gente. As pessoas utilizarem a Bíblia, utilizarem a palavra de Deus, utilizarem o que Deus, falarem por Deus, né? Não fala lá em Apocalipse? Muitos dirão, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Eu falo por ele, eu falo por ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E isso pode criar muitos problemas, como já criou no passado, em um passado não tão longe assim, pode-se até dizer recente, em questão de timeline de tempo, 400, 500 anos não é nada. Né? A gente está falando de pouco tempo. Então isso é muito complicado. As pessoas hoje estão fazendo isso ao redor do mundo e eu mostrei aqui para você. Isso está acontecendo em todo lugar. E as crises políticas que estão ocorrendo no mundo, cada país com o seu probleminha, né? Então nós temos aqui o nosso também com o nosso, é pano de fundo de algo muito maior que está por vir. É o que está acontecendo, está sendo preparado, mas não se preocupe, porque a Igreja de Deus também está preparada, porque ela sabe o que está por vir. Não será fácil, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aquela igreja apostólica, a igreja apostólica de Jesus Cristo, a igreja dos apóstolos, aquela igreja que o Senhor Jesus deixou para nós. É dessa que eu estou falando. Então, cuidado, irmão. Vigia e de olho nas notícias. A gente sempre que puder vai falar sobre isso. Inclusive, acho que é o segundo vídeo que eu dou esse alerta. E as coisas estão acontecendo. E tendo notícias, a gente vai trazendo aqui sempre que possível para a gente poder bater esse papo aqui com você, tá bom? Esse vídeo já ficou bem longo. Né? Então, beleza? Então, pessoal, obrigado mais uma vez por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Beleza? Obrigado, valeu, Deus te abençoe. Fui!